Bom, a gente vai conversar a partir de agora, tem entrevista no Visão CNN, converso ao vivo com o porta-voz da Agência de Refugiados da ONU aqui no Brasil, Luiz Fernando Godinho, que faz a gentileza de nos atender neste momento. Bem-vindo, Luiz Fernando, obrigada pela sua participação aqui no Visão. Obrigado, Roberto, eu que agradeço essa oportunidade. A gente vem acompanhando a situação difícil dos refugiados na região de fronteira, também sendo encaminhados para outras várias regiões da Europa. Aqui no Brasil, a última informação que a gente tem de aproximadamente 1.000 ucranianos que teriam chegado também ao nosso país. Eu queria que você começasse essa conversa, Luiz Fernando, por favor, traçando um panorama sobre como vocês estão enxergando a situação dos refugiados por conta dessa crise migratória gerada pelos conflitos da Ucrânia. Bom, a crise humanitária que está sendo gerada pela essa ação militar na Ucrânia vem se somar a uma série de outras crises que já estão em andamento, né? A gente tem, de acordo com o nosso último relatório, que traz os dados globais sobre o deslocamento forçado no mundo, nós já contabilizamos cerca de 83 milhões de pessoas que se encontram fora dos seus locais de origem por causa de guerras, conflitos e perseguições. Nós não estamos falando aqui de migrantes econômicos e nem de pessoas deslocadas por eventos climáticos, né? Nós estamos falando de guerras e conflitos. Então, esses números foram atualizados ao final de 2020 e serão atualizados novamente agora ao final de 2021. Ou seja, essa guerra da Ucrânia ainda vai impactar por muito tempo as estatísticas de deslocamento forçado no mundo. Nós estamos vendo esses números que eu falei antes, de 83 milhões de pessoas, estão relacionadas a conflitos no Afeganistão, na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo, Etiópia, Mianmar, Síria, enfim, a gente pode passar a tarde inteira aqui falando de conflitos que ocorrem simultaneamente e que, por isso, forçam um número cada vez maior de pessoas. É muito triste a gente ver essa situação na Ucrânia, porque ela só vai fazer aumentar essas estatísticas que, aliás, duplicaram nos últimos 10 anos. Sim. Luiz Fernando, a Tainá Falcão tem perguntas para você também. Vem, Tainá. Oi, Luiz Fernando. Olha, tão logo, o conflito aconteceu, a gente viu a boa vontade da maior parte dos países em receber esses refugiados, abrindo suas portas para receber esses ucranianos. Agora, eu fico pensando a longo prazo, já que me parece que estamos longe de um acordo de paz. Até agora, as conversas caminharam muito pouco. A Ucrânia, quase todas as cidades destruídas, bombardeadas, até mesmo para um retorno a curto prazo seria complicado. Quais são as condições que os países que recebem esses refugiados devem oferecer e também qual é o preparo que os países devem ter também para receber esses refugiados a longo prazo ou até de forma permanente? Bom, é muito interessante a sua pergunta, porque ela realmente coloca essa questão numa perspectiva de mais longo prazo. Ou seja, o momento atual é um momento que a gente considera de emergência. Ou seja, é importante salvar a vida das pessoas, acolhê-las nesse momento em que elas estão completamente desnorteadas e fugindo de uma situação de conflito e dar a elas a oportunidade de respirar um pouco. Então, por isso, esse esforço muito concentrado na fronteira. É claro que algumas pessoas já estão avançando dentro dos territórios dos países, mas há um grande esforço concentrado nas fronteiras para que essas pessoas sejam recebidas, documentadas, acolhidas e abrigadas em locais em que elas tenham segurança e alimentação e serviços de saúde. Esses são os serviços, digamos assim, imediatos, né? Aqueles para salvar a vida das pessoas. Mas se essa ação militar ela se prolonga, nós vamos começar a ver tanto pessoas sem conexões, sem recursos e países também com as suas capacidades comprometidas. Essa resposta humanitária não é brincadeira, isso é uma coisa que tem um custo, primeiro, financeiro altíssimo, são mais de os planejamentos da ONU, do Acnur e de outras agências da ONU para a resposta humanitária dentro e fora da Ucrânia ultrapassa $1 bilhão. E os países terão que lidar com essa população, caso elas não tenham condição de retornar ao seu país, e aí num segundo estágio já voltado para uma questão de integração, ou seja, de colocação das pessoas no mercado de trabalho, as crianças precisam entrar para os sistemas de educação, né?
é um outro estágio que virá caso esse conflito não se cesse e as pessoas não tenham condições de retornar. A gente pode dizer que ninguém quer ser refugiado, todo mundo quer voltar para casa, mas o que a gente tem visto na Ucrânia é uma guerra sem sentido, uma destruição generalizada, inclusive de infraestrutura, o que vai prejudicar o retorno dessas pessoas ao país. Luiz Fernando, muito se fala sobre o quanto a Europa estaria mais aberta agora a receber tantos refugiados ucranianos na comparação com o que recebeu em outras guerras, em outros locais do mundo, como, por exemplo, a guerra na Síria ou de outros países também vulneráveis, em outras situações. Queria saber qual é a posição da ONU sobre essa abertura da Europa e as regiões que mais têm recebido os refugiados e também como estão as condições de entrada para refugiados ucranianos que procurarem eventualmente o nosso país, aqui o Brasil. Bom, eu prefiro, talvez, Roberta, priorizar a parte positiva dessa história, digamos assim, no sentido de que essa solidariedade que está sendo demonstrada pelos países vizinhos à Ucrânia, ela é extremamente importante, ela tem sido fundamental para que essas pessoas possam ser acolhidas. E a gente espera que isso sirva de exemplo para que toda essa discussão que você bem ressaltou, essa resistência que a gente tem visto em outras crises humanitárias, possa ser revertida. Eu acho que é um momento propício para uma reflexão da comunidade internacional como um todo, de que essas pessoas precisam ser recebidas, né? Elas precisam ser acolhidas, até porque é uma obrigação dos países que são signatários da Convenção da ONU de 1951, inclusive esses que são vizinhos à Ucrânia. Então, acho que esse é um primeiro aspecto. A gente espera que realmente esse exemplo que está sendo dado pelos países europeus possa, sim, mudar um pouco essa narrativa, muitas vezes tóxica, né, que a gente vê em outras crises humanitárias. Em relação ao Brasil, o país tem uma estrutura montada em funcionamento, existe um Comitê Nacional para Refugiados, existem ONGs que trabalham conosco na assistência às pessoas refugiadas que vivem aqui. Não podemos esquecer da situação da Venezuela, né, que já trouxe ao Brasil quase 50 mil pessoas já reconhecidas como refugiadas e outras dezenas de milhares que estão no país em caráter de residência temporária. Então, o país tem uma estrutura em funcionamento, tem uma lei, tem uma sociedade civil bastante atuante na resposta às pessoas refugiadas e o país tem, sim, condições de receber essas pessoas. Não há, obviamente, um esforço nem por parte do Acnur ou de qualquer outra organização internacional de trazer proativamente essas pessoas para cá. Se elas chegarem até o país, serão recebidas, serão documentadas e terão a possibilidade de apresentar um pedido de reconhecimento de refúgio ao governo federal. E, por sua vez, serão atendidas, como já está acontecendo, por meio de ONGs e outras entidades da sociedade civil. Luiz Fernando, com quanto tempo começa a ser feito esse processo de integração dessas pessoas que vão permanecer no país? E eu fico curiosa também para ouvir seu relato sobre como é que chegam esses refugiados e como é que vocês trabalham essa espécie de perda de identidade, né, deles que, às vezes, a gente viu na reportagem, chega com um objeto, deixa tudo para trás, né? Não só a casa, mas tudo, né? Além de amigos, familiares, laços. Como é que é trabalhado isso nesse processo de integração e quanto tempo ele começa a ser colocado em prática? Olha, é uma mistura, digamos assim. Primeiro, respondendo como essas pessoas têm chegado. Os relatos que a gente tem recebido é que realmente as pessoas estão chegando com uma situação de trauma muito grande, porque muitas delas vivenciaram bombardeios, vivenciaram mortes, né? Passaram por situações terríveis, até tomar essa drástica decisão de deixar o seu país e, como você bem falou, deixar tudo para trás. É importante também ressaltar que 90% das pessoas que estão cruzando as fronteiras da Ucrânia são mulheres e crianças. E pessoas idosas também, algumas com deficiências, com necessidades especiais. Isso representa desafios adicionais de proteção. No caso das crianças e das mulheres, por exemplo, a gente está muito atento, junto com as autoridades governamentais, a crianças que estão desacompanhadas, crianças que estão sem qualquer responsável maior de idade, porque elas são um alvo muito
claro para organizações que fazem tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. As mulheres também estão muito sujeitas a ações de violência sexual, violência de gênero. Então, esse caldo, digamos assim, adiciona, né, necessidades de proteção a essas pessoas, e elas estão sendo ou encaminhadas para serviços específicos, no caso das crianças, por exemplo, para abrigos específicos de crianças desacompanhadas, e há muitos já serviços de orientação psicológica e atenção para casos de violência sexual e de gênero. Esse processo de integração que você se referiu na sua pergunta, ele vai depender ainda dos desenrolados fatos, né? Como a gente falou, as pessoas, todas elas trazem consigo a esperança de retornar para casa. Mas se elas não tiverem condição e essa guerra se estender por mais tempo e a infraestrutura continuar sendo destruída como está acontecendo, elas não terão condições de retornar. E aí sim vai se iniciar uma segunda fase dessa resposta humanitária, que é a integração local dessas pessoas, né? A gente, aqui no caso do Brasil, que está distante, digamos assim, do conflito, né? Essa fase de assistência emergencial ela é um pouco mais reduzida, mas o processo de integração, por outro lado, já começa quase que imediatamente. Isso depende, então, um pouco do desenrolar dos fatos para definir quando começa um processo e quando se encerra outro. Luiz Fernando Godinho, porta-voz do Acnur, porta-voz da Agência de Refugiados da ONU aqui no Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para vocês. Até uma próxima. Obrigado. Boa tarde.